Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje vamos ler um trecho de Paulo Estevão em que o apóstolo Paulo, cristão, fiel a Jesus, nos ajuda a refletir sobre como o mau entendimento do cristianismo pode nos fazer pessoas dogmáticas, preconceituosas e orgulhosas, e ao contrário, como o cristianismo bem entendido e principalmente sentido com sabedoria e reflexão, com humanidade e humildade, pode nos ajudar a sermos pessoas mais compassivas e realmente cristãs. Vamos juntos! O trecho que vamos ler acontece no final do livro Paulo Estevão, em que o apóstolo João é preso e Paulo recorre a uma favorita da corte de Nero, Popéia Sabina, para a libertação do apóstolo João. Vamos ler. Voltando à comunidade, deu ciência aos irmãos da entrevista que tivera com a favorita de Nero. Mas, terminada a exposição, notou algo surpreso que alguns companheiros reprovavam a sua iniciativa. Pediu então que o esclarecessem e justificassem quaisquer dúvidas. Surgiram fracas considerações que ele acolheu com a sua inesgotável serenidade. Alegava-se que não era louvável dirigir-se a uma cortesã dissoluta para impetrar um favor. Semelhante proceder afigurava-se defeso a seguidores do Cristo. Popéia era mulher de vida notadamente dissoluta, banqueteava-se nas orgias do Palatino, caracterizava-se por sua luxúria escandalosa. Seria razoável pedir-lhe proteção para os discípulos de Jesus? Este trecho mostra então que a providência tomada por Paulo para libertar João, conversando com Popéia Sabina, não foi bem vista por seus companheiros cristãos, que acusavam Popéia Sabina de ser uma mulher muito pecadora e que não era justo pedir a ajuda dela para libertar o apóstolo de Jesus, o apóstolo João. A resposta de Paulo foi a seguinte, vamos ler. Paulo de Tarso aceitou as mofinas arguições com beatífica paciência e objetou sensatamente: respeito e acato a vossa opinião, mas antes de tudo considero necessário libertar João. Fosse eu o prisioneiro e não haveria de julgar o caso tão urgente e tão grave. Estou velho, alquebrado e, portanto, melhor me fora, e mais útil, quiçá, meditar na misericórdia de Jesus através das grades do cárcere. Mas João está relativamente moço, é forte e dedicado. O cristianismo da Ásia não pode dispensar-lhe a atividade construtivista, até que outros trabalhadores sejam chamados à semeadura divina. Com referência às vossas dúvidas, porém, cumpre-me aduzir um argumento que requer ponderação. Por que considerais imprópria uma solicitação à Popéia Sabina? Teríeis a mesma ideia se me dirigisse a Tigelino ou ao próprio imperador? Não serão eles vítimas da mesma prostituição que estigmatiza as favoritas de sua corte? Se combinasse com o militar embriagado do Palatino as providências imprescindíveis à libertação do companheiro, talvez aplaudisseis meu gesto, sem restrições. Irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Concordo em que Popéia não é a figura mais conveniente ao feito, em virtude das inquietações de sua vida. Entretanto, é a providência que as circunstâncias indicaram, e nós precisamos libertar o devotado discípulo do Senhor. Aliás, procurei valer-me de semelhantes recursos, recordando a exortação do Mestre, na qual recomenda ao homem granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Considero que quaisquer relações com o Palatino constituem expressões da fortuna iníqua, mas suponho útil mobilizar os que se conservam mortos no pecado para algum ato de caridade e de fé
pelo qual se desliguem dos laços com o passado delituoso, auxiliados pela intercessão de amigos fiéis. A elucidação do apóstolo espalhou grande calma em todo o recinto. Em poucas palavras, Paulo de Tarso fizera ver aos companheiros transcendentes conclusões de ordem espiritual. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar desse trecho, dessa resposta de Paulo aos irmãos cristãos que o censuravam por ter procurado a ajuda de uma mulher dita pecadora, é que Paulo defende a mulher, dizendo que os irmãos cristãos provavelmente não agiriam da mesma forma se Paulo tivesse pedido o auxílio de um homem, ainda que fosse pecador. Então, Paulo está aqui denunciando uma atitude discriminatória dos irmãos cristãos em relação às mulheres e defendendo-as. Essa atitude de Paulo em relação às mulheres é muito importante, porque naquela época, e podemos dizer até hoje, a mulher vive situações de extrema discriminação e preconceito na sociedade. Paulo mostra com isso que o cristão não deve nutrir nenhum sentimento preconceituoso e discriminatório a quem quer que seja, ainda que ache, que julgue, que possua razões para fazê-lo. Nesse trecho, Paulo também nos mostra como o cristão deve agir diante daqueles que socialmente são acusados ou julgados como pecadores. Paulo relembra a fala de Jesus de que devemos conquistar amigos com as riquezas da iniquidade para mostrar que os recursos são imperfeitos, mas se utilizados para o bem, trazem o aperfeiçoamento, a evolução e a aprendizagem. Isso é muito importante, porque o cristianismo não é uma doutrina de condenação e de julgamento, mas acima de tudo, de acolhimento, amor e reeducação. São diversos os exemplos nas obras de Chico Xavier e no Evangelho de Jesus que mostram que o cristianismo é um ensinamento de inclusão, de acolhimento e de amor, muito mais do que de julgamento e condenação. Em várias passagens nas obras de Chico Xavier e no Evangelho de Jesus, nós vemos Jesus desfazendo o engano de cristãos que de alguma forma querem estabelecer estereótipos, requisitos exteriores para alguém ser considerado cristão. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele surpreendeu a todos dizendo que aquele samaritano que acolheu o homem caído na estrada de Jerusalém para Jericó era o próximo a quem deveríamos amar, porque os samaritanos não eram bem vistos na sociedade judaica de então. Jesus também surpreende aos cristãos quando conversa com uma mulher também samaritana e desfaz as crenças incompletas daqueles que achavam que Deus só poderia ser adorado ou no templo de Jerusalém ou nos montes da Samaria, dizendo que Deus deveria ser adorado em espírito e em verdade. Mais uma vez, desfazendo requisitos exteriores para o aperfeiçoamento do cristão. Jesus também, encontrando com a mulher adúltera, para o público diz: quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E, em particular, muito caridosamente, convida a irmã a se recompor e a se livrar de seus enganos íntimos, dizendo: vai e não peques mais. Em momento algum, expôs os erros publicamente daquela mulher. Ao contrário, acolheu-a e defendeu-a da agressão daqueles que, entre aspas, eram os homens de bem e a acusavam do seu delito. No livro Boa Nova, quando os amigos de Jesus, os apóstolos, começam a acreditar que para ser cristão realmente era preciso não possuir bens materiais na terra, Jesus faz a visita à casa de Zaqueu, um homem muito rico da época, e diz que a salvação habitou aquela casa. E sob o estranhamento dos irmãos cristãos, dos apóstolos, explicou que aquele irmão também era digno do cristianismo e do amor de Jesus. Mais um exemplo do livro Boa Nova, nós encontramos Joana de Cusa,
uma mulher casada com Cusa, romano, com uma vida muito difícil, e ela vivia um conflito porque ela achava que para servir a Jesus precisava abandonar o marido pecador, e Jesus convida a testemunhar e a ser fiel e a cuidar daquele marido, desfazendo uma ideia enganosa de que para ser cristão, o cristão precisa se distanciar daquele que peca, daquele que erra, daquele que está em engano. E o próprio livro Paulo Estevão é um exemplo claríssimo de que Jesus acolhe a todos aqueles que querem se transformar e toca o coração daqueles que endurecidamente não querem se transformar também, no momento oportuno. Saulo encontra Jesus às portas de Damasco e passa o resto de seus dias trabalhando pelo cristianismo como ninguém mais nesse planeta fez, espalhando as notícias do Evangelho por todo o mundo, em viagens de sacrifício, de açoites, de maus tratos, de ingratidões, passando privações de todos os tipos, para que algum dia nós pudéssemos conhecer o Evangelho de Jesus. Temos também o exemplo do irmão Jacó, que traz o livro Voltei, pela psicografia de Chico Xavier, um conhecido doutrinador e trabalhador espírita. De muitos anos, trabalhou a vida inteira pelo espiritismo aqui na Terra, se encontra em grandes dificuldades no plano espiritual, dizendo que ele era um homem muito prático, que se dedicava muito ao trabalho espírita aqui na Terra e que, chegando ao plano espiritual, conclui que ele era convidado então a olhar para dentro de si mesmo e a se transformar intimamente, não somente com atitudes exteriores. Não estamos com isso dizendo que as atitudes exteriores não têm valor, mas que, acima de tudo, o Evangelho nos convida a uma transformação do nosso coração. Esses exemplos todos nos mostram que o cristianismo não traz uma lista de regras exteriores, ou seja, só é cristão quem é pobre, ou só é cristão quem é rico, ou só é cristão a mulher que não deixa o marido, ou só é cristão a mulher que deixa o marido. Enfim, todas essas regrinhas são fruto do nosso julgamento imperfeito, das nossas visões ainda muito materializadas, e somente a consciência entre ela e Deus é que podem avaliar que nível de engano que há em si mesma. A nós só cabe nos esforçarmos pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento dos nossos próprios sentimentos, pensamentos e atitudes, e não julgar a ninguém. Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Então nós cristãos somos os primeiros a reconhecermos as nossas enfermidades, e porque tenhamos tomado o remédio que nos aliviou os primeiros sintomas da imperfeição e dos erros, não quer dizer que estejamos dispensados do restante do tratamento, que ainda demora muito para terminar. Então sejamos mais compassivos diante daquilo que nós possamos julgar ser erro no outro, porque ainda estamos em tratamento, e ai de nós se não fosse a misericórdia de Jesus. O convite do Minuto de Luz de hoje é para que nós cristãos não nos deixemos tomar pelo orgulho e pela pretensão de superioridade e não nos coloquemos no lugar de quem julga e acusa alguma pessoa que, na nossa opinião, caiu em algum erro. O cristianismo é uma doutrina de amor, de acolhimento e de educação. E se nós, de certa forma, não tivermos a oportunidade de conversar amorosamente com aqueles que estão no engano, melhor guardarmos diante das situações públicas o silêncio para não agravarmos descaridosamente o sofrimento de ninguém. Esse foi o convite do Minuto de Luz de hoje e eu espero que ele possa te ajudar a refletir sobre as situações que temos vivido nos momentos de hoje. Em caso de dúvidas, sugestões, comentários, sugestões de temas, envie um e-mail para contatominutodeluz@gmail.com ou nos procure no Twitter @minutodeluz. Um grande abraço e até a próxima.